Olha, para aqueles que gostam de política, hoje tem sessão da CPI da pandemia do Senado. Mesmo para quem não gosta, é importante ficar ligado e saber o que está acontecendo, né? Quem está sendo ouvido agora é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Agora há pouco, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, alertou o ex-chanceler que ele está sob juramento e precisa falar a verdade. O puxão de orelha aconteceu quando o Ernesto Araújo foi indagado sobre o artigo em que ele descreveu o novo coronavírus como comunavírus. Ainda nesta semana devem ser ouvidos o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a médica Maíra Pinheiro, também conhecida como Capitã Cloroquina. Ela é defensora do uso do medicamento no tratamento precoce da Covid. Assim como o general Pazuello, a médica entrou com um pedido de habeas corpus para ficar em silêncio no depoimento à CPI da pandemia. Maíra é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde. Depois do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi a vez da secretária da pasta, Maíra Pinheiro, pedir ao Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calada para não se incriminar na CPI da Covid. No documento, os advogados também pedem para falar pela secretária na sessão e, caso se desrespeite as prerrogativas profissionais dos advogados, seja assegurado o direito da defesa de fazer cessar imediatamente a participação da testemunha na sessão, sem que sejam adotados contra os advogados e a cliente qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade. O depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde está marcado para quinta-feira. Maíra Pinheiro é médica, conhecida como Capitã Cloroquina por defender o uso do medicamento sem comprovação científica para a doença no tratamento precoce da Covid. Novos pedidos de depoimentos foram apresentados por integrantes da comissão. Entre eles está o nome do assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, citado por depoentes anteriores como um intermediário do Planalto em negociações para a compra de vacinas, e também do empresário Carlos Wizard. Segundo o requerimento de convocação para o depoimento de Wizard, ele seria integrante de um ministério paralelo da saúde, responsável pelo aconselhamento extraoficial do governo federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia, incluindo a sugestão de utilização de medicamentos sem eficácia comprovada. Nesta terça, a comissão vai ouvir o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e na quarta, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que apesar de ter o direito de ficar calado para não se incriminar de acordo com decisão do Supremo, será obrigado a responder às demais perguntas dos senadores. Olha, a gente volta a falar sobre a CPI da pandemia. Quem traz mais informações é a repórter Suane Guerreiro. Nas primeiras horas de depoimento, Ernesto Araújo foi questionado se o Brasil teria dificultado as relações com a China e se, por meio de declarações contra o país, isso pode ter atrasado a chegada de insumos. O ex-chanceler afirmou que não promoveu nenhum atrito contra a China. Depois dessa afirmação, alguns parlamentares reagiram afirmando que ele não poderia mentir na comissão. O ex-chanceler também afirmou que o Brasil buscou negociações no exterior para trazer insumos para a produção da cloroquina, inclusive com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ex-chanceler também afirmou que foi decisão do Ministério da Saúde não fechar contrato para a dose máxima de vacina do consórcio COVAX Facility, que é coordenado pela Organização Mundial da Saúde. O acordo que o Brasil fechou com um consórcio que reúne 150 países prevê o equivalente à vacinação de 10% da população brasileira e seria possível fechar contrato para que essas doses chegassem a 50% da população. A expectativa, então, Neila, é que esse depoimento vá longe hoje, viu? A gente volta com você aí no estúdio. Suane Guerreiro, linda, maravilhosa. Olha só, você acompanha notícias sobre a CPI no site sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação.